Beleza. Call to action. Falando ainda de criação. Lembra que eu falei do call to action? Então, call to action, quando você for fazer, sempre é para a próxima etapa da jornada. Legal? Vocês já entenderam isso. Agora, tem um ponto a se considerar aqui, que é para vídeos originais. Por exemplo, o que é um vídeo original? Eu fiz um vídeo para TikTok. Eu vou dar uma dica de uma ferramenta, eu vou dar dicas de ferramentas, 3 ferramentas para você editar vídeos para o TikTok. E aí eu vou fazer um vídeo ali, por exemplo, de 1 minuto. Como é um vídeo original, eu preciso roteirizar para fazer o call to action no meio desse vídeo. Ou no primeiro, tipo, vamos separar em 3 partes o vídeo, né? Então, eu tenho 1/3, né? 2/3 e a totalidade. Talvez ali no final do primeiro terço do vídeo, fazer o call to action para falar, gente, antes de eu mostrar aqui a próxima ferramenta, já me segue aí para mais conteúdos como esse, para mais dicas de ferramentas, etc. Porque a probabilidade da pessoa chegar até o fim é sempre baixa, né? Quando a gente está falando de vídeos, é sempre assim. Você pode perceber, a gente já mostrou o dado, para vídeos curtos de até 1 minuto, a gente está falando de 62% de retenção na média. Então, se eu deixar para fazer o call to action só no fim, a chance de alguém ver esse call to action no fim é muito baixa. Então, quando eu já tenho em mente que 62% é a média, eu tenho que fazer esse call to action na primeira parte. Se eu dividir em 3 partes, né? Então, no final do primeiro terço, eu já tenho que fazer o call to action. Eu aumento muito a chance de todo mundo ver o call to action e fazer o que eu estou falando. Primeiro que eu já mostrei dados antigos, né? E não nessa live nem em outras, mas eu já falei isso em algum momento em meus posts. Só o fato de você fazer call to action, você aumenta muito a chance da pessoa fazer ação. Se você não fala nada e esperar que a pessoa te siga só porque você fez um conteúdo bom, pode acontecer, mas a probabilidade é baixa. Quando você faz call to action, aumenta muito a chance da pessoa de fato te seguir e fazer aquela ação que você está pedindo, como um comentário e tal. Então, usem, né, o call to action. Muita gente não faz call to action. Call to action não é só para vender. Call to action não é só para saiba mais. Tudo tem que ter call to action. Todo o conteúdo tem que ter call to action. Começo da jornada, me siga para mais conteúdos como esse. Na consideração, aí você vai, clica no link da bio, chama para o link da bio. Quer saber quer ver minha live? Vai lá, ativa o lembrete da minha live, call to action. Na etapa de conversão, aí sim, saiba mais, compre agora. Esse é o call to action de conversão. Na etapa de experiência própria, comente aí, dê sua opinião. Né? Então, isso aqui é mais engajamento. E na última etapa de experiência compartilhada, indique para um amigo, compartilhe esse conteúdo com alguém. Né? Então, sim, todo conteúdo tem que ter call to action. Para cada etapa da jornada tem um call to action específico. Mais especificamente, pensando em vídeo curto na edição, tem esse ponto aí. Para vídeos originais, faça no meio ou no primeiro terço, tá? No final do primeiro terço. Agora, eu tenho um podcast, fui lá e participei de um podcast, fiz uma série de recortes lá, fiz um monte de vídeos curtos. Ali é mais difícil, né? Você interromper o primeiro terço e eu aparecer ali no meio do recorte do podcast para falar, galera, então já curte aí e tal. É mais difícil, é uma interrupção mais chata. Então, nesse caso em especial, vai deixar para o fim mesmo, e aí tente encurtar, né, esse recorte aí para ficar dentro de 1 minuto. Como eu falei, né, há um limite ali de 1 minuto e meio. Tente fazer dentro de 1 minuto, até porque os shorts é até 1 minuto. Então, se você fizer um recorte de 1 minuto, você consegue publicar nos três canais, nos 4 canais, né? Facebook, Instagram, TikTok e Shorts, tá? Outra característica da criação de conteúdo, que é uma coisa pouco utilizada, mas quando você faz, funciona bastante, tá? Isso eu tenho visto aí funcionar. Eu, particularmente, não faço muito. Raras as vezes que eu fiz, mas nos estudos, nas pesquisas e tal, eu vejo até colegas fazendo e funciona demais, que é quando você pega um comentário, tá lá, as pessoas comentaram o seu vídeo, pega um comentário, clica em responder e clica na câmera, responder com um vídeo, porque daí ele pega o próprio comentário e joga como um balão em cima ali no vídeo, então você cria um vídeo respondendo aquele comentário ou aquela pergunta, né? E tem perfis no TikTok com centenas de milhares de seguidores que todos os vídeos é respondendo a uma pergunta, todos os vídeos respondendo a um comentário, tirando a dúvida das pessoas, e funciona.
né? Então pode ser uma editoria, pode ser uma tática, e é uma forma também de você estimular a comunidade a interagir mais, né? Porque você tem respondido com maior frequência. É como a ideia da caixinha de perguntas dos stories, mas você pode fazer isso no próprio vídeo. Outra coisa que eu tenho visto acontecer, bem interessante, e aparentemente está funcionando, é você abrir uma caixinha de perguntas nos stories, e aí eu responder ali tipo 3, 4 perguntas, baixar, fazer download daqueles stories e criar um vídeo Reels. Criar um vídeo Reels com aquele com a acúmulo ali, né? Com as 3, 4 perguntas de uma vez. Então as pessoas vão assistir as 3, 4 perguntas de uma vez. Obviamente que as 3, 4 perguntas tem que ter uma relação, né? Para você fazer um Reels temático. Aí você cria no começo um título falando 4 perguntas secretas que eu respondi sobre Reels, por exemplo, né? Então, dando uma ideia aqui. Então, dá para fazer esse tipo de coisa também, é um insight aí para vocês. Vamos falar da legenda. A legenda. Porque quando você está criando, eu não estou falando da legenda que você vai escrever, que vai aparecer embaixo do vídeo, tá? Estou falando dentro do próprio vídeo, na hora da edição. Se você está falando, por exemplo, eu fiz um recorte de podcast lá, junto com o Joel. E aí eu legendo aquilo que eu estou falando, certo? A legenda pode aparecer de forma animada, ou pode aparecer ela blocada, estática, blocos das frases que eu estou falando. As duas coisas funcionam. A animada, em fonte maior, porque aí você não tem uma frase completa com duas linhas. Você tem talvez ali 2 a 3 palavras só, e aí ele vai trocando mais rapidamente. Isso dá uma dinamicidade e retém mais a atenção das pessoas. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que olha aquele vídeo e fica tentando acompanhar, né? Porque a palavra vai passando muito rápido, né, e tal. Mas esse fato de você tentar acompanhar faz com que você fique mais tempo no vídeo, tá? Então, por um lado, pode ser chato, mas por outro lado, a pessoa não pula o vídeo porque ela fica tentando acompanhar e acaba retendo mais, tá? Então, use com parcimônia aí. Mas você pode dar ênfase, né? Então, você pode fazer ela não em 2 ou 3 palavras, você pode aumentar um pouco para uma frase um pouco mais completa e dar ênfase na palavra que você está falando, fica um pouco mais amigável, né? Não fica tão frenético assim. Também funciona, porque a ênfase, exatamente quando você está falando, também ajuda na retenção, tá? Então, isso é tática ali da edição que vai funcionar bem. E a estática, ela funciona também, não deixa de funcionar, mas ela não chama tanta atenção quanto a animada e retém menos. Daqui a pouco eu falo das ferramentas. Tem uma ferramenta que já faz esse tipo de legenda animada para vocês e sem muitos problemas, porque assim, teve gente que antigamente, né, tinha gente que fazia isso no CapCut na mão, e era um parto, né? Aí o CapCut lançou a legenda animada no CapCut Pro. Mas tem uma outra ferramenta que chama Descript, que tem uma versão gratuita, mas tem uma versão paga, que você consegue já fazer isso legalzinho, animado, sem muito trabalho, tá? Beleza. Vamos agora para alguns outros atributos aqui. O que são essas histórias dos atributos? É a ideia de que você pode fazer algumas outras coisas dentro de um vídeo e que funciona bem, tá? Primeira coisa é o tal do voice-over. O voice-over é tipo a... Você tem a ideia de dublagem, tipo, você usar um som e dublar esse som, fazendo tipo um sketch ali de humor, alguma coisa assim. Mas tem a história do voice-over, que é você fazer um vídeo e narrar esse vídeo. Talvez você nem precise aparecer no vídeo, né? Então você usa voice-over. Ou com a voz própria, ou com a voz do Google. Sabe aqueles vídeos que aparece a voz do Google falando, né? O próprio CapCut tem esse tipo de recurso na edição. Então, quando você entra no CapCut para editar e tem ali uma legenda de texto já feita ao longo do vídeo, você pode pedir para ele transformar aquele texto em áudio. E aí você escolhe o tipo de voz. E aí fica aquela voz do Google, né? E é interessante porque isso virou um fenômeno, né? Virou um fenômeno dentro do TikTok, virou um fenômeno dentro do Reels, né? E isso tem a cara do conteúdo nativo. E como tem a cara do conteúdo nativo, quando você usa esse recurso, fica mais dentro daquela dinâmica, né? Então não é algo estranho. As pessoas tendem a olhar um pouco mais quando há esse tipo de recurso, tá?
Outros atributos de áudio. Então você tem o áudio original, tem a trilha sonora, tem a dublagem, tem os efeitos sonoros. Então usem isso. Não existe apenas o áudio original, tá? Tem outros recursos, duetos e remix. É dueto, né? Dueto e remix. Dueto é o do TikTok, o remix é o do Instagram, né? Que são os atributos também que você pode permitir fazer, ou permitir que as pessoas façam um remix, né? Um dueto com o seu vídeo. E aí vamos para o último ponto aqui da criação, que é sobre a autenticidade. Então aqui é mais de novo a lógica da história da autenticidade. Por que isso é importante? Porque a gente viu lá em cima, inclusive, a gente viu até na pesquisa da Boston Consulting Group, que conteúdo autêntico, conteúdo original, né, é uma das coisas mais esperadas pelos consumidores. E lo-fi, que a gente falou, a estética lo-fi, traz essa autenticidade. Você aparecer num vídeo traz autenticidade, mas quando a gente olha para a autenticidade com um pouco mais de profundidade, tem a ver com você trazer a verdade, você trazer veracidade, você trazer de fato uma conversa, você trazer alguma coisa que as pessoas se identificam, é você inspirar outras pessoas, é fazer com que a audiência se sinta parte daquela conversa, né? Então, quando você gera identificação, até mesmo às vezes fazendo uma sketch ali e tal, né? Você traz uma identificação, você fala a língua das pessoas, né? Ter esse cuidado é assim, interessante. Você aparecer num vídeo vai fazer com que você seja você mesmo, né? Não fique forçando um pouco, então traz autenticidade, traz essa pessoalidade, né? Que todo mundo espera dentro desse tipo de conteúdo. E lembrando, por mais que seja uma marca fazendo aquele conteúdo, você precisa eleger pessoas que vão ser porta-vozes aí da sua marca, que vai ter a cara da sua brand persona. Se você não tiver ninguém, né, que se habilite a fazer isso, você pode contratar um creator ou, de repente, o líder, o dono da lojinha e tal, vira o próprio creator, tá? A Paula Tebet, né, ela faz os conteúdos nossos, por exemplo, lá do YouTube, agora esse projeto da Escola Social Media, né? Ela é a professora, ela também é aluna, então ela faz todos os personagens. Ela é uma creator autêntica de infotenimento, né? Então, no TikTok, quando a gente iniciou o TikTok da MLabs, é ela que fazia os conteúdos todos, né? Mas era pessoal, ela aparecia, gerava identificação, tem um rosto ali falando que é a cara da brand persona. E geralmente, quando você tem alguém aparecendo, isso tem, em média, 25% mais cliques quando é um anúncio. Então, supondo que no orgânico essa lógica também funcione, né? Quando aparece alguém, até porque o cérebro humano ele tenta reconhecer padrões, né? E o padrão mais rápido de reconhecer é um rosto humano. Isso facilita esse processo aí de identificação. E, por último aqui, quando você traz um fator surpreendente, divertido ou tudo misturado, né? Você consegue também chamar mais atenção e ser autêntico. Por isso que a parceria com o creator geralmente funciona, porque essa galera tá fazendo isso o tempo todo, sabe fazer isso, né? E o TikTok tem o TikTok Marketplace, o Instagram também tá investindo cada vez mais nisso, né? Então você pode ter creators do seu lado, porque eles são storytellers incríveis. Escrevi até errado aqui. Storytellers incríveis, né? 78% dos consumidores, inclusive, afirmam que os creators os ajudam a descobrir novas marcas o tempo todo. E os creators, gente, são os protagonistas hoje dos vídeos curtos. Porque se o modelo de negócios do TikTok e do Instagram é vender anúncio, eles precisam de usuários e reter esses usuários. Quem retém esses usuários hoje são os creators. São os creators. Então, ou você, enquanto marca, se torna um creator, né? Ou você está fora do jogo. Essa é a grande verdade. Por isso que a única lógica que você precisa entender sobre o algoritmo é que você precisa ajudar a reter pessoas. Ao fazer um conteúdo que ajuda a reter, você tem mais probabilidade de sucesso. Se você faz um conteúdo que não ajuda a reter, propaganda provavelmente não ajuda a reter, as pessoas querem pular a propaganda, né? Você vai ter menos sucesso. Por isso que tem que falar mais daquilo que você sabe e menos daquilo que você vende.